5, 6, não fez. Acho que o Rafinha esteve em campo, o Rafinha não se... Acho que a gente tem que parar também de ser tão chato do jeito que a gente é, sacou? Não seguiram, morreram. Acho que, ao mesmo tempo em que vimos nos 2 primeiros jogos da Copa... Uma das grandes mentiras, eu tenho dito isso, e sempre lembrar do levantamento do meu amigo Falso. O que precisa fazer é o Ancelotti parar de ser medroso e de colocar um time mais jovem, só isso. Muito abaixo. Não sei se ele vai ter condição de seguir na Copa. É a mesma... Cara, essa notícia sobre o Rafinha assustou muita gente. Rafinha tem lesão muscular confirmada e deve... Até o Neto falou aí, vocês vão ver. 5, 6, não fez. Tá todo mundo em choque, eu nunca vi isso, uma Copa do Mundo com a seleção. Por isso há uma cautela, mas a CBF entende que Dá pra falar assim, que é muito grave e tá acontecendo lá dentro. Saiu machucado aos 40 minutos. Problema na coxa, a CBF confirmou depois do jogo. Vai ser avaliado hoje. Independentemente ali da questão da lesão, no período em que o Rafinha esteve em campo, o Rafinha não se saiu bem. Ao contrário do Vinícius Júnior. Não gostei do jogo do Rafinha. Não vinha fazendo um bom jogo, não vinha conseguindo gerar grandes oportunidades, não vinha conseguindo incomodar pelo lado direito do campo. Algumas jogadas foram até o Rafinha e não seguiram, morreram. Acho que, ao mesmo tempo em que vimos, nos 2 primeiros jogos da Copa, um Vinícius Júnior chamando a responsabilidade e correspondendo, vimos um Rafinha muito abaixo. Não sei se ele vai ter condição de seguir na Copa. É a mesma lesão que ele já teve em outros momentos nessa temporada. Aparentemente, né, na mesma região. Vamos ver se é de fato a mesma lesão, mas é na mesma região. E a Copa do Rafinha, ela talvez, e não é comemorando lesão de jeito nenhum, eu jamais faria isso. Alguém que quase parou de trabalhar, de fazer o que ama, porque teve uma doença muito perto da corda vocal. Sei a angústia que é você ficar fora daquilo que você ama fazer. Então jamais eu torceria por isso. Eu seria a última pessoa a torcer por isso. Porém, o Rafinha não vinha fazendo uma boa Copa e talvez a ausência do Rafinha nos próximos jogos faça o Brasil encontrar melhores soluções pelo lado direito. Podia fazer 5, 6, foi. Estamos com a família, todo mundo assistiu o jogo. Foi incrível o primeiro tempo, adorei. Acho que o Brasil jogou bem, meteu 3-0. Podia fazer 5, 6, não fez. Acho que a gente tem que parar também de ser tão chato do jeito que a gente é. Sacou? Ganhou o jogo, ganhou 3-0, tá com 4 pontos, 2 jogos, joga contra a Escócia, ganha, vai pra 7 e tá tudo bem. O que precisa fazer é o Ancelotti parar de ser medroso e de colocar um time mais jovem. Só isso, no meu ponto de vista. Do restante, parabéns à seleção brasileira, parabéns aos jogadores, correram o que tinha que correr, ganharam o jogo de 3-0 e vamos pra cima da Escócia, ganhar, ficar na primeira colocação, ficar nos Estados Unidos, de vez de ir pra Monterrey, entendeu? Tá o pessoal lá que joga bola aqui no Oceano, praia, é nóis, Praia Grande. Rádio Craque Neto. a seleção trabalha para ter Rafinha de volta a partir das oitavas de final da Copa do Mundo, ou seja, um prazo inicial de 15 dias. Exames neste sábado identificaram sim uma lesão na coxa esquerda, que já é a 4ª na temporada. Somando seleção e Barcelona, Rafinha já ficou fora de atividade por mais de 100 dias, até por isso há uma cautela, mas a CBF entende que dá para tratar, dá para correr contra o tempo e que Rafinha fica à disposição a partir das oitavas de final ou no mais tardar nas quartas de final, caso o Brasil passe em primeiro lugar. Essa oitavas de final será disputada aqui mesmo em Nova Jersey no próximo dia 5 de julho. O Brasil que viaja para Miami na próxima terça-feira, onde enfrenta a Escócia na quarta. Rafinha não segue com a delegação, segue tratando no hotel e a tendência é que fique fora também da partida de segunda fase. Se o Brasil passar em primeiro, será em Houston, se for em segundo em Monterrey, no México. A boa notícia é de que a lesão não é tão grave como se imaginava no primeiro momento e Rafinha permanece nos Estados Unidos, permanece com a delegação da seleção brasileira, seguirá em tratamento com avaliações diárias para saber quando que ele volta a ficar à disposição de Carlo Ancelotti. Expectativa inicial, repito, oitavas de final, no mais tardar nas quartas. Agora dá uma olhada nisso daqui, porque é uma das declarações mais pesadas sobre a seleção que eu vi na Copa. Foi uma vitória importante da seleção brasileira, 3-0, né? Conseguiu aí a liderança do grupo e segue numa briga pela classificação, que virá naturalmente, mas uma briga pela liderança do grupo, que é importante ser primeiro, independentemente de sabermos quais serão os adversários do primeiro e do segundo colocados do grupo do Brasil. A disputa é com o Marrocos. O Marrocos fica numa situação que pode ser interessante para o último jogo, porque vai enfrentar o Haiti totalmente desmobilizado, já eliminado, enquanto o Brasil jogará contra a Escócia, que vai fazer o tal jogo da vida, porque um empate deverá classificar a equipe escocesa, pelo menos como terceira colocada,
para a próxima fase da Copa do Mundo, algo que os escoceses jamais conseguiram, nunca passaram da fase de grupos. Muito bem. O Brasil fez um primeiro tempo ok, acho que o Matheus Cunha já havia falado sobre isso antes, inclusive, um jogador que estranhamente perdeu espaço no time, é um atacante que, ele não é um centroavante, ele é um atacante que se aproxima dos meias, rouba a bola, participa do jogo, libera mais os dois jogadores do lado de campo, os pontas, para agredir, deixa o Vinícius Júnior sem tarefas defensivas praticamente, porque ele volta para marcar, ele rouba a bola que inicia a jogada do primeiro gol, né, que surge a partir de um chute do Vinícius Júnior no rebote, ele marca o segundo gol com assistência do Vinícius, bola roubada pelo Paquetá, participa de forma realmente importante, marcando 2 vezes, né? O Vinícius marcou uma, e o Brasil com um lançamento muito bom também do Paquetá. O Paquetá jogou bem, num time que foi mais organizado, com Casemiro, Bruno Guimarães e o Paquetá formando ali um tripé de meio campo, com o Matheus colaborando muito mais, os laterais puderam jogar um pouco mais avançados, né? O Rafinha teve oportunidades, converteu uma, perdeu outra, mas estava impedido, depois teve a infelicidade de uma lesão, e o Vinícius foi, de novo, o cara decisivo. Aliás, uma das grandes mentiras, eu tenho dito isso, e sempre lembrado do levantamento do meu amigo Falso 9, o Vinícius, ele tem números excelentes em Copas do Mundo. Agora, atualizando, 11 gols o Brasil marcou na Copa passada e nessa Copa, somando, com o Vinícius em campo. E ele participou de 10, com gols, assistências e participações em gol. Dessa vez, foi um de cada. Primeiro gol, o Vinícius participa, porque ele faz a jogada, chuta no rebote, sai o gol do Matheus, né? Depois ele dá assistência para o Matheus Cunha e ele faz um gol. Ou seja, o Vinícius participou dos 3 gols de formas distintas. Assistência, participação na construção da jogada e ele mesmo definindo. 10 gols, gente, dos 11 que a equipe marcou com ele em campo. Não é pouco, mas alguém ainda insistirá em dizer que ele não joga bem na seleção? E aí, nação, cara, que azar que tá a seleção brasileira, hein? Mais um jogador perdido por lesão. Wesley, Militão, Rodrigues, teve agora Rafinha, só jogador importante. Rafinha não tava jogando nada? Não tava. De verdade, ontem ele teve 2 oportunidades que é no pé do Endrick, que é gol. Tanto que o Endrick teve a chance, fez o gol e estava em posição ilegal. O Rafinha fez o gol, mas estava impedido. Mas teve uma lá cara a cara que ele atrasou pro goleiro, o goleiro pegou, e outra cavada que ele tentou dar lá, né? Meu Deus do céu. O Endrick acho que faria um papel muito mais importante na seleção brasileira no lugar do Rafinha, porque finaliza melhor. E tá jogando melhor também com o próprio Rafinha. Mas é uma perca realmente muito significativa. Porém, se isso tudo for verdade que estão falando, Rafinha nas oitavas, ou então de repente numas quartas de final, caso o Brasil avance, seria importante. Mas eu acho que se o Endrick for colocado pelo Ancelotti no time, não sai mais, nem quando o Rafinha voltar. Porque o moleque tem realmente uma personalidade forte e tá jogando bola. Você viu aí, cara, ele entra poucos segundos ali, ele consegue fazer o gol. Ontem a partida se desenhou muito em função dos atacantes, do Vini de um lado, o Rafinha do outro, com muita chance. O Bruno Guimarães toda hora lançava para quebrar a linha defensiva e colocava os jogadores ou mano a mano ou até mesmo livre para partir diante do gol, para tentar ter oportunidades como o Vini teve, como o Rafinha. Se é o Endrick ontem, meu amigo, não terminaria o jogo 3-0 não. Mínimo 5 o Brasil faria. Agora Botafogo na discussão, eu quero saber agora a tua visão. O que vocês acharam da lesão do Rafinha? Prejudica a seleção ou não? Ou o Brasil, quem sabe, pode até melhorar, porque vai ter que obrigar o Ancelotti a colocar alguém no lugar do Rafinha. E esse alguém pode ser o Endrick? Quero a tua opinião através dos comentários. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Muita gente passa por aqui, esquece o like, e muita gente passa por aqui, assiste e não se torna inscrito e tá perdendo as novidades da Copa do Mundo, e aqui é tudo resumido, sem lero-lero, pra você ficar por dentro do que tá rolando. Inscreva-se, valeu, até a próxima!